3, 2, 1. Lula e Xi Jinping assinam 15 acordos bilaterais entre Brasil e China. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se diz otimista com a aprovação de projetos do governo. Simone Tebet diz que lei de diretrizes orçamentárias será baseada no teto de gastos. Marcelo Crivella é condenado a 8 anos de ineligibilidade pela Justiça Eleitoral. O RB Notícias está começando. Em Pequim, no Grande Palácio do Povo, Lula se encontrou com Xi Jinping e assinou diversos acordos. Entre eles, termos que tratam principalmente de cooperação para desenvolvimento de tecnologias, intercâmbio de conteúdos de comunicação para os dois países e ampliação das relações comerciais. A China é o principal parceiro comercial do Brasil. Lula foi recebido pelo presidente chinês em uma cerimônia. Os dois participaram de um encontro ampliado entre autoridades e depois tiveram uma conversa privada. A imprensa estatal chinesa afirma que na reunião fechada, Lula e Xi Jinping concordaram sobre a necessidade de diálogo e negociação para encerrar a invasão da Ucrânia pela Rússia. Em seguida, os presidentes do Brasil e da China assinaram cerca de 15 acordos. O pronunciamento de Lula foi cancelado. O diplomata pediu desculpas e disse que a visita fala por si. Assim, os ministros detalharam os acordos assinados entre os países. O primeiro a falar foi o presidente do BNDES, Aloísio Mercadante. Eu diria que brevemente, já na segunda-feira, nós vamos anunciar algumas novidades a partir linhas novas, totalmente novas de financiamento do BNDES. E também avançamos bastante, mas eu vou aguardar para falar depois, com o NDB, com a presidenta Dilma. Acho que em breve nós vamos também ter excelentes novidades. Então, foi para o BNDES uma visita muito exitosa, que abre um belo caminho aí de parceria e mais crédito, mais investimento. E vamos trabalhar para ter um juros mais barato, que é isso que o país precisa. Ao ser questionado sobre os Estados Unidos, Haddad afirmou que o Brasil não tem intenção de se afastar de ninguém, principalmente se tratando de um parceiro da qualidade do país americano. Na verdade, nós não temos nenhuma intenção de nos afastar de quem quer que seja, sobretudo de um parceiro da qualidade dos Estados Unidos. Mas nós estamos fazendo um esforço de aproximação, queremos investimentos dos Estados Unidos no Brasil. Mas, na verdade, nós estamos vivendo quase que um momento de desinvestimento. Algumas empresas americanas deixaram, no governo passado, o Brasil, tomaram a decisão de deixar o Brasil. Por fim, os presidentes participaram de um jantar oferecido por Xi Jinping. Para o comentarista Ney Gonçalves Dias, a visita de Lula à China é um grande sucesso, principalmente entre os chineses, que estão empolgados com os acordos assinados, segundo Ney. Vamos ouvi-lo. Apesar da imprensa da China ser toda ela controlada pelo governo, ela deu um grande destaque à visita do presidente Lula à China, apontando-o como uma espécie de prioridade das relações, das prioridades estratégicas da China, citando mesmo que o Brasil é um aliado estratégico da China. Em todos os momentos, até no banquete, houve bastante deferência ao Brasil na pessoa do seu presidente e da sua comitiva. Pois bem, terminado o encontro, esperava-se que houvesse uma entrevista conjunta dos dois chefes de Estado, que não ocorreu. Estava marcada uma entrevista coletiva do presidente com a imprensa brasileira, o que na última hora também não aconteceu. Neste momento, o presidente Lula está deixando a China. Amanhã, sábado, ele chega em Abu Dhabi, faz uma rápida visita às autoridades e, finalmente, termina a sua viagem, chegando domingo a Brasília. Da visita do presidente Lula, fica que o presidente Lula se alinha à China e contesta a hegemonia do dólar. E mais,
o presidente Lula ecoa a estratégia chinesa de diminuir a dependência dos Estados Unidos. No comunicado conjunto, pouco se falou da Rússia, não se falou nada da Rússia e uma rápida mensagem à Ucrânia, destacando o desejo de Pequim de que a paz seja alcançada através da negociação e a proposta brasileira da formação de um coletivo de estados independentes para promover o fim da guerra da Ucrânia e na Rússia. Mas não houve um grande destaque com relação a este assunto. A grande verdade é a seguinte: a China está crescendo a sua influência aqui na América Latina. Lula e Xi Jinping veem a necessidade de uma ação urgente para a conservação da natureza. A China vai pagar 10 bilhões de reais para a preservação da Amazônia. Para o comentarista de política, Hamilton Augusto, esta é a política ambiental mais moderna e eficaz do momento. Enquanto continuam as ameaças às escolas por todo o Brasil e jovens, que não se sabe ainda por que motivo, atacando crianças e outros colegas em escolas, lamentavelmente, o Brasil tenta seguir preocupado, sim, mas tentando amenizar a situação, garantir a segurança, como fez o governador de São Paulo, que vai colocar segurança nas escolas e também psicólogos, porque, por certo, isso é um caso de saúde pública, é um caso de saúde mental que precisa ser cuidado, principalmente após a pandemia. Enquanto isso, o Brasil é governado pelo presidente em exercício Geraldo Alckmin, porque Lula está na China. Enquanto muitos criticam a ida de Lula à China, de vários parlamentares, lá na China o presidente tem dado show. E vários acordos serão firmados com aquele país gigantesco em população e extensão. Entre eles, talvez o mais importante para o Brasil, o acordo da compra de crédito de carbono. Ou seja, a China vai pagar, segundo consta, 10 bilhões para que a gente preserve a Amazônia. Talvez seja a política ambiental mais moderna e a mais eficaz do momento. Isso é muito importante para o Brasil, porque para todos nós e para as futuras gerações é muito importante a floresta de pé. E para isso deve haver uma união global. E a China já entra já de sola, com 10 bilhões de dólares para a manutenção e a proteção da Amazônia. Isso é muito importante para o mundo. E, além desse, vários outros acordos serão firmados, principalmente na questão econômica. Hoje a China é o maior parceiro do Brasil. A maior parte da exportação de produtos brasileiros é com a China, tanto exportação quanto importação. Gira em torno aí um mercado de 35 bilhões de dólares ano. Portanto, essa viagem é mais do que necessária. Estreitar os laços com a China é uma necessidade. O Brasil precisa avançar. Que o presidente, que é de todos, até daqueles que não votaram nele, consiga êxito nessas articulações políticas, nessas articulações diplomáticas e que o Brasil avance rumo ao primeiro mundo. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se disse otimista quanto à aprovação de projetos do governo pela Casa. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse haver um ambiente de colaboração com o governo do presidente Lula na Casa Alta para a aprovação de projetos importantes para o Brasil, como o novo marco fiscal e a reforma tributária. Já na Câmara, admitiu que há um trabalho a ser feito. Considero que no Senado há um ambiente muito propício de colaboração com o Poder Executivo, sobretudo porque nesse momento de crises no Brasil é fundamental que haja uma união dos poderes em torno de um projeto comum. Na Câmara, o presidente da Casa, Arthur Lira, afirmou diversas vezes que Lula não tem base para aprovação dos projetos do governo. Pacheco admitiu que há um trabalho a ser feito na Câmara, mas se disse confiante. Já na transição, houve uma demonstração de comprometimento do Congresso com essa pauta do país, com a aprovação da PEC da transição, que permitiu o espaço fiscal para os investimentos nacionais. Então, já na transição, esse governo demonstrou que tem condições de dialogar com o Congresso e ter do Congresso Nacional a resposta que seja uma resposta colaborativa com as pautas do governo. Também na avaliação do congressista, o Brasil passa por uma estabilidade institucional e uma boa harmonia entre os poderes.
E a seguir, Justiça Eleitoral torna Marcelo Crivella inelegível por 8 anos e pede cassação de mandato. Ministra do Planejamento diz que lei de diretrizes orçamentárias será baseada no teto de gastos. O RB Notícias volta daqui a pouquinho.